Então, queria agradecer ao pastor Humberto pela oportunidade. Como o pastor falou, nós congregamos aqui antes de irmos para a Suíça. Essa foi a última igreja a qual a gente congregou. E agradecer, pastor, pelo convite, muito animado, e poder falar um pouco do que o Senhor tem feito lá na Suíça. Muito bom. E depois falar um pouco de como Deus trabalhou aqui comigo, enquanto eu congregava aqui. Glória a Deus. Então, meu nome é Suelen, eu sou esposa do Michel, como ele já falou. E nós estamos muito felizes, pastor, de estarmos aqui. E a gente vai começar falando um pouco do nosso trabalho, daquilo que Deus tem feito através da nossa vida e a honra que nós temos de servir ao Senhor lá na Suíça. Então, falando um pouco da Suíça, para quem não conhece, é um país pequeno, mas que fala 4 idiomas oficiais. Nesses idiomas são o alemão, o francês, o italiano e o romanês. E esse último idioma, romanês, é como se fosse o tupi-guarani, E a minha mãe, que também congregava aqui conosco, hoje reside exatamente nesses 5% da Suíça, que é na parte romana da Suíça. E eu creio que Deus nos colocou lá com um propósito. Então, eu e o Michel aí na Suíça. Hoje nós estamos lá servindo juntamente com a Igreja da Europa, o Ministério da Europa. E o pastor Gleison, tem nos acompanhado. Eu acho que tem uma fotozinha dele aí. No momento de confraternização. E o pastor Júnior tem sido muito presente nas nossas vidas, assim como a Igreja Zona Norte. Vocês fazem parte da nossa vida ainda hoje. Nós somos muito edificados pelas palavras que nós recebemos aqui. E é uma honra para nós termos o pastor Júnior sempre que possível lá e vocês conosco. Então, verdade. Vocês vão ver as fotos do nosso seminário de verão. Essa última foto foi o pastor Gleison lá conosco. Aí é o pastor Júnior, que vocês conhecem bem. E tem que dizer para vocês, quando a gente chegou lá, a impressão que nós tínhamos é que, de fato, a Suíça, a Europa, era um continente morto para o Evangelho, sabe? E muitas vezes nós tentamos levar a palavra e existiam pessoas, as pessoas às quais a gente ia levar, o coração estava enrijecido. Porque uma coisa é nós pregarmos aqui no Brasil, um país que nunca passou por guerra, e outra coisa é pregar lá o Evangelho, aonde um país que já passou por várias guerras, passou pela Segunda Guerra Mundial. Então, eu escutei frases assim do tipo: se Deus existe, o que Ele fez na Segunda Guerra Mundial? Então, você vai ter que desdobrar isso e dizer que a culpa não é de Deus, mas e sim do ser humano, porque Deus entregou o domínio da terra ao homem. Mas esse speech, essa comunicação rápida para você tocar no coração só através da unção e do poder do Espírito Santo. Então, eu queria passar algumas fotos, um momento muito bom aí com o pastor Júnior, o pastor Gleison, a gente rindo. Então, aqui são os primeiros membros nativos da igreja, que é o Claude, Sandro, Ali temos ali o Luciano, e pode passar nas fotos. Nós temos hoje o discipulado em português e o discipulado em alemão. Então, o Michel dá as aulas do discipulado em alemão. E essa irmã Carmen está aqui nos visitando hoje, a nossa ovelhinha. Ela nasceu de novo no culto de mulheres, ela foi batizada nas águas e batizada no Espírito Santo no evento, e tem visto a vida dela ser transformada. Ela quis vir conhecer a Igreja Zona Norte. Nós falamos tanto da Igreja Zona Norte, ela disse: eu preciso ir lá quando eu estiver no Brasil, e coincidiu dela estar aqui hoje. Então, ela está ali, se você quiser falar um pouco da sua igreja para ela, fica à vontade. Eu acho que nós temos mais algumas fotos. Nós tivemos pessoas que foram visitar da Alemanha, nós temos irmãos de vários lugares. As pessoas elas saem 70, 120 quilômetros para chegar na igreja, porque lá não existem tantas igrejas como a nossa, que tem esse entendimento do Espírito Santo e da palavra. Então, nós temos pessoas de Basel, pessoas de cantões que são distantes. Lá os estados... Países diferentes também. Tem pessoas da Áustria que vai para a nossa igreja, Liechtenstein, Áustria, que são países circunvizinhos. Então, quando a gente marca com alguém para ir tomar um cafezinho na casa do irmão, pode ser que seja 70 quilômetros, 120 quilômetros. Mas essas pessoas têm honrado a visão, indo até a nossa igreja, e eles têm recebido muito do Senhor por estarem nessa visão, nessa honra, na visão da honra.
Glória a Deus. Aí foi o pessoal que nos visitou, talvez essa ministraram. Daqui já seja uma pessoa conhecida aqui da igreja, a Késia. Glória a Deus. Foi ministra de louvor aqui. Amém. E aqui o pastor, o irmão Marcel e a Priscila, que são da Alemanha, que são missionários do Verbo da Vida, e eles apoiam uma obra lá. E hoje eles estão ligados ao Verbo Connect também, que é uma igreja virtual para atender países que não têm pastores e ministros do Verbo da Vida. Então, existem países como Bulgária e outros países que não têm uma igreja Verbo da Vida ainda. Então, foi criado um Verbo Connect para que essas pessoas pudessem conectar como igreja, né? E o pastor Fred está à frente do Verbo Connect. Aqui nós vamos passando, aqui foi o nosso seminário de verão. Temos pessoas, tinham francesas, pessoas que estavam lá conosco. Foi um tempo poderoso. Pode passar mais, eu acho que tem as irmãs tailandesas. Tem as irmãs tailandesas e o nosso batismo. Falar em irmã tailandesa, né, a gente sempre, após o culto, nós temos um momento de comunhão, onde a gente come junto, almoça junto. E aí, no último culto, essa daqui são as queridas, né, que Deus conectou a nós. Acho que foram 2 ou 3 dessas foram batizadas nas águas. Para quem não conhece, a Tailândia é um país 90% budista, então você encontrar um tailandês cristão é quase que você encontrar uma mosca branca. Algumas dessas moscas brancas fazem parte da igreja Wort des Lebens Winterthur. Wort des Lebens Winterthur é apenas um nome alemão. Né? Winterthur é a cidade. Winterthur. E nós temos o prazer de termos as irmãs tailandesas conosco. Né? E eu vejo a graça do Senhor abundante mesmo, porque é uma missão dentro de uma missão. Né? E nós estamos lá para todos os povos. E a primeira vez que nós tivemos contato com a irmã tailandesa foi quando o pastor Júnior foi. Né? E foi bem interessante como que aconteceu essa conexão. Ela viu uma divulgação do nosso evento, que também é seminário de verão, porque a gente ama muito vocês, né? Essa igreja significa muito para a gente. Então, nós também temos seminário de verão lá, só que não é em janeiro, é em julho ou agosto. Porque é no verão de lá. É o verão de lá. E a irmã Oi, ela viu uma divulgação sobre o pastor Júnior ministrando, e ele fala do fogo do Espírito. E a gente colocou a tradução lá nas redes sociais, e ela veio atrás desse foia, né? E ela, com muita fome, muita sede, desse meia foia, mais fogo, fogo do Espírito Santo. E assim ela se conectou conosco, e ela ganha vidas e traz outras tailandesas. Ela é uma evangelista, é uma mulher de Deus, e ela me fez, né, comer inseto no último culto. E eu achei maravilhoso, porque eu fui criada com tanajura, então está tudo certo. Comi inseto. Então, talvez você já esteja sendo treinado para missões, não sabe. E eu nunca pensei que eu ia para a Suíça comer inseto, né? Eu imaginei que eu ia comer muito queijo. É até gostosinho, viu, gente? Sério? O pior que é mesmo. Então, aí nós tivemos o batismo nas águas, né? Eu creio que a maioria das fotos já foram. Então, eu estou aqui junto com o Michel nesse momento para falar um pouco do que Deus tem feito lá, sabe? E foi muito importante para nós, e é muito importante para nós estar ligados a essa igreja, né? E foi o batismo nas águas, e nós estamos vivendo realmente algo que não é natural. É sobrenatural. Nós vemos a boa mão do Senhor, não é na nossa capacidade humana, mas por causa do propósito do Senhor. E essa irmã Carmen, que está aqui, foi batizada nas águas, nosso filho. E foi um tempo maravilhoso. Os momentos de comunhão que nós temos com eles, né? Eles andam em honra, é uma igreja que está crescendo em honra. Nós aprendemos muito sobre honra aqui. Eles têm honrado, né, a vida do Michel como pastor, fazendo aniversário para ele e cuidando de nós também. Então, esses são os nossos momentos de lazer com eles. Olha a diversidade de pessoas, né? Você vê que pela foto tem um típico suíço, temos irmãs tailandesas, existem brasileiros, é uma mistura. Nossa igreja realmente é multicultural. Pronto, eu acho que é isso. Tipo isso, né? Glória a Deus. Exatamente, então. Não. Vamos. Então, para finalizar aqui a minha parte, eu quero agradecer à igreja. Ich möchte dich hier ganz herzlich bedanken. E quero dizer que
Deus continue abençoando vocês Ich ricamente. möchte gern sagen, dass Gott soll euch weiterhin segnen. Em Schweizerdeutsch. Tá bom, tá bom. Schweizerdeutsch. Tá bom. Deus abençoe vocês. Tenham boa noite. Gott segnet euch. Habt noch eine gute Nacht. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, gente, na nossa capacidade humana, a gente não teria chance nenhuma de estar nesse local. Sabe, eu olhando para trás, há 12 anos atrás, como estava a minha vida, e hoje, né, olhando para ela, eu posso dizer, eu sou tartaruga no poste. Quem lembra dessa ministração aqui, eu fui muito abençoado com a vida do Scott Webb, né, e eu lembro que há 12 anos atrás, eu estava numa igreja, numa congregação dessa igreja, e estava agora conversando com o pastor Edgley lá atrás, eu falei, rapaz, há 12 anos atrás eu tinha débito de R$5.000, não tinha um cartão de crédito, desesperado, qualquer coisinha que acontecesse, eu não teria condições nem aonde recorrer para pagar as contas. E eu estava nessa época, eu estava crendo para conseguir pagar esses R$5.000, para poder ter um cartão de crédito novamente, para no dia que o bicho pegasse, eu ter aonde pegar um fiado, né? E eu fazia parte dessa outra igreja, mas como era uma congregação, eu gostava de vir para a sede, né, que era aqui, no outro prédio à época. E uma dessas minhas visitas, né, eu estava sentado lá no meio da igreja, a igreja bem lotada, não tinha nem espaço quase para sentar, nem para sair. E o pastor Humberto me chamou, né, muita gente, ele me chamou, olha, Deus está te mudando num local, numa área nova de atuação. Aí eu olhei assim, meu Deus do céu, eu tinha acabado de receber uma oferta de trabalho para trabalhar na área de tecnologia. Eu falei, ué, quem foi que falou para ele, essa igreja lotada? Como ele sabe? E aí ele olhou para minha cara e falou assim, não é por causa de você não, é por causa do propósito. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu fui com aquilo na minha cabeça, pensando, meu Deus do céu, Deus está me colocando nessa área, o homem de Deus falou, bênção do céu, vamos continuar, né? Então, depois de um tempo, trabalhando nessa empresa, 3 meses, eu recebi uma proposta de trabalho para continuar no mesmo segmento e ganhar 3 vezes mais. E eu vi mesmo aí, foi o sobrenatural. Só que eu pensei comigo, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer nada, eu vou voltar a ter a minha vida como era antes. Então, eu criei um propósito no meu coração, acredito eu que direcionado pelo Espírito Santo, de fazer uma oferta muito agressiva do meu salário, né? Era 10% a gente dizimava e ofertava. Eu acho que eu tirei 30%, acho que era 40% ao todo, né? 10% de dízimo. Durante 6 meses eu criei esse propósito com Deus, né? Direcionado pelo Espírito Santo. E Deus me mostrando muitas coisas. E uma certa vez ele falou comigo, eu sou da época, nessa época tinha um comércio muito forte de DVD pirata. E na época tinha só um menino, eu comprava muito DVD pirata e a gente assistia, era o nosso lazer. E o Espírito Santo falou comigo, olha, pare de comprar DVD pirata, isso não agrada a Deus. Eu falei, meu Deus do céu, mas tem tanta coisa pior para resolver na minha vida, um DVDzinho pirata, negócio tão pequenininho. Aí mas eu percebi que era o Espírito Santo, muitas coisas estavam acontecendo, né, muitas brechas, o Espírito Santo estava me mostrando muitas brechas para serem fechadas, e eu obedeci. Na época eu morava qual é o nome daquele bairro? Era perto de Ipsep, não era Ipsep não, Iputinga, não. Era perto ali do Ipsep. Então, tinha uma locadora, né, de DVD, e aí eu pagava mais caro para alugar do que se eu tivesse o DVD em casa. Eu lembro que tinha um DVD do Clifford, era um cachorro bem grandão, com as orelhas grandes. Eu aluguei aquele DVD acho que umas 10 vezes. Na 11ª eu falei, não, eu vou perguntar ao dono da locadora se ele me vende. E aí acabei comprando, né, e botava lá para o meu filho assistir. E depois de algum tempo, Deus, eu percebi o Espírito Santo me movendo para começar a congregar nessa igreja. Então, a gente deu baixa na igreja anterior, né? Zona Oeste ainda existe, né? É a congregação daqui ainda, pastor? Sim. Né? Então, na época, a gente saiu da Zona Oeste, veio para cá, e no primeiro culto que eu vim, eu tinha um carro, né? E o guarda parou, na época eu tinha o IPVA pago, né? Mas eu não achei o documento pago desse IPVA. E aí o guarda chegou a olhar no sistema e disse, olha, eu vi que está pago, mas a gente precisa aplicar uma multa disciplinar. Não sabia nem que existia isso, multa disciplinar, né?
Mas amém, então eu recebi a multa, e eu vinha me perguntando, né, perguntando a Deus, mas Senhor, e aí assim, eu esqueci de um pequeno detalhe, na época eu também fui demitido desse emprego, que eu estava ganhando 3 vezes mais, e eu comecei a me questionar, Senhor, mas eu sinto que eu estou uma pegada firme com o Senhor, você tem visto, né, a minha dedicação, o meu esforço, de fazer algo melhor, de consertar na minha vida, né, de buscar o Senhor com mais seriedade, com mais afinco, mas é como se eu tivesse andando com uma tempestade contrária, né? Como cada passo que eu desse, tivesse mais uma força maior me empurrando para trás. E vindo para o culto, logo depois dessa multa, depois de ter feito essa oração em casa, eu estava sentado aí no meio, né? E a ministração foi sobre os rios Pison, então foi justamente uma ministração foi a ministração que eu aceitei Jesus, né, há anos atrás. E eu fiquei prestando muita atenção, porque eu sabia que Deus ia falar comigo. E no meio da ministração, o pastor Humberto parou e falou assim, olha, você que está se perguntando, né, o porquê dos ventos contrários, você sabe que você está numa pegada firme com Deus, e coisas e situações estão se levantando contra a sua vida, eu preciso te falar algo. Uma ideia, uma semana, uma ligação, e sua vida não será mais a mesma. Meu Deus do céu, novamente, essa palavra foi para mim. Sabe, mas os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Então eu fui para casa pensando naquela palavra, pensando em tudo que eu tinha conversado com o Senhor, pensando na resposta que Deus tinha usado, o homem de Deus, para me dar no culto. E eu pensando, meu Deus do céu, eu tenho que fazer meus currículos, porque a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhos que a edifica. Então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que preparar o meu currículo e começar a distribuir. Só que a porta que Deus abriu para mim foi de me dar uma empresa, gente. E naquela semana, né, eu recebi uma ligação, um cliente querendo comprar software, e ele tinha uma verba limitada, era a época do ano, ele precisava comprar aquilo urgente, e eu tive uma ideia de pegar um CNPJ que eu tinha criado por engano. Olha, foi algo que só poderia ter sido Deus. Então, a gente preparou aquela proposta, enviamos o orçamento para esse cliente, e aí o Espírito Santo falou comigo, isso muito claro, olha, uma decisão, sabe, uma decisão de não comprar um DVD pirata, e Deus te deu uma empresa que vende o produto mais pirateado do mundo, que é software. Algo que parecia tão pequeno, mas a Bíblia diz que as pequenas raposinhas devoram os largares. E então eu me associei aqui à Zona Norte, né, começo de empresa, trabalhando muito, e Deus começou a nos abençoar de uma forma tão tremenda, e hoje eu vejo, né, a boa mão do Senhor, sabe, essa palavra inspirada, essa palavra profética, ela me avivou por dentro naquele momento, mas ela me sustenta até hoje, porque a Bíblia diz que nós devemos, né, isso eu aprendi no Rema, palavra poderosa, né, que carne não se converte, carne se doma. Então, essa palavra profética que eu recebi no culto, né, nos momentos que a carne tenta se levantar e fazer com que eu me ache alguma coisa por conta da empresa, né, hoje a nossa empresa está em Portugal, estamos aqui, né, estamos com projeto de outros locais, né, Deus tem abençoado a obra, então todas as vezes que me vem à memória algum tipo de pensamento nesse aspecto, eu me lembro da palavra profética, e essa palavra profética me remete, né, faz eu me lembrar de que não foi na força do meu braço, mas foi na força do Senhor. Sabe, essa igreja, a igreja que a gente apresentou para você, a Suíça é o país mais caro da Europa. A Europa é caro, o continente por si só já é caro, mas a Suíça é um país muito caro. Né? E Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus, através da nossa empresa, fez com que a gente levantasse aquela igreja. Hoje a gente tem um grupo muito bacana, como foi mostrado, né, de várias pessoas, de várias línguas, várias nações, mas tudo isso para começar, houve um investimento. E esse investimento foi a empresa, né, que Deus nos deu, que fez isso acontecer. Sabe, eu queria te motivar a se associar de forma correta, né, porque a unção, a Bíblia diz em Salmo capítulo 133, né, diz que a unção ela cai sobre o cabeça, mas não para por ali. A Bíblia diz que ela vai tocando todo o corpo, com o propósito de glorificar Jesus.
Sabe, na época eu nem pensava em estar à frente de igreja, muito pelo contrário. Depois que Deus começou a nos abençoar, e algumas pessoas, eu fiz o Rema, fiz a escola de ministro, algumas pessoas perguntavam para mim a respeito de chamado, do que eu gostaria de fazer, se eu não pensaria em estar à frente de uma igreja, e na época, rapaz, eu estava tão envolvido com a empresa, eu falava, não, deixa eu ficar aqui mesmo como membro, deixa eu ser um pequeno mantenedor, né? Deixa eu ser um dizimista e ofertante. Mas sabe, Deus foi me mostrando, tem uma música que diz que Deus nos atrai com amarras de amor. Vocês já ouviram isso? E é tão maravilhoso o trabalhar do Espírito Santo. E uma das nossas idas, né, para a Suíça, né, a gente começou a empresa decidimos passar algumas vezes férias lá, né, e Deus falou com minha esposa na época, Michel, por que a gente não vem morar aqui? E tinham muitas coisas que impediam, né, a nossa morada lá. Eu sou cidadão suíço, né, lá você herda a cidadania do pai, então meu pai é suíço, então eu tinha essa facilidade da questão do visto. Mas existiam muitos outros detalhes, como a gestão da empresa e outras coisas que impediam. Mas tudo isso foi se resolvido por causa do propósito. Eu lembro que a gente, com tudo certo para ir para a Suíça, e minha esposa tinha pego um táxi no meio da rua e ela acabou esquecendo, né, o dinheiro, que era o dinheiro da nossa mudança, valor muito alto, e passaporte nosso, de todo mundo, no táxi. E o voo era no outro dia. E aí eu fiquei desesperado, né, meu Deus do céu, como é que vai ser? No outro dia a gente vai viajar, o dinheiro, que era o dinheiro que iria nos sustentar lá por algum período. Eu tenho que resumir, mas resumindo bem a história, a gente conversando na frente do prédio, de repente passa um taxista e nos pergunta, em que eu posso ajudar vocês? E aí eu expliquei, não, minha esposa esqueceu os documentos, não entrei no detalhe do dinheiro por segurança, ela esqueceu os documentos, né, e a gente vai viajar amanhã num táxi. E aí ele tinha um grupo de taxistas que ele conhecia, começou a mandar mensagem, bem resumida a história, a gente localizou, né, o taxista, ele veio lá e nos entregou o documento. Agradeci, paguei o táxi que voltou, e quando eu fui agradecer esse rapaz, eu apertei a mão dele, quando eu fui soltar, ele segurou na minha mão, orou em línguas e trouxe interpretação. Na época, olha, toda a igreja que eu pisava falava sobre Jonas, e eu pensava, rapaz, estão me dedurando por aí. Eu não quero esse negócio de igreja, não. Deixa eu ficar ali atrás mesmo, deixa eu receber a palavra, deixa eu de alguma forma cooperar com a obra através das finanças. E esse rapaz, ele segurou minha mão e começou a trazer a interpretação das línguas estranhas. Ele começou a falar coisas do meu trabalho, falando, eu trabalho hoje com venda para o segmento público, e ele falou, olha, Deus provou o seu coração e você se manteve fiel e não cedeu à corrupção. Sabe, por causa disso, você está achando que você vai para essa nação para tocar a sua vida, mas Deus tem propósito nessa ida para lá. E ele falou coisas tremendas, na hora eu só ria e eu ficava pensando, meu Deus do céu, uau! E quando eu cheguei lá, essa palavra ficou, tanto as palavras que a gente recebeu aqui na Zona Norte, como essa profecia, ficou tocando, martelando no meu coração, né, e em algum momento a gente disse sim para Jesus, né, disse sim para o trabalho, para o chamado. Iniciamos um trabalho lá há 3 anos e meio, não é isso? 2 anos e meio, vai fazer 3. Eu não tenho, tá vendo, tem coisa ainda que eu tenho que melhorar. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, vou começar a crer nisso, para não precisar de ajuda aí da minha esposa para essas questões. Mais 2 anos e meio, e assim, no começo do trabalho eu via muitas dificuldades, como o idioma, eu falo alemão, mas não falo de forma perfeita, o linguajar bíblico é um linguajar difícil para quem não tem o idioma como língua materna. E eu lembro no começo, sempre quando eu via um estrangeiro, né, nos visitar, a gente trocava, né, a Sui passava a ministrar e eu começava a traduzi-la, né, e um desses cultos foi algo interessante. Nosso culto, a grande maioria era brasileiro, pela identificação, mas um desses cultos veio uma austríaca nos visitar, e, sabe, a Bíblia diz que a fé dá para se ver, né, mas a falta de fé também dá para se ver, e ela estava lá, a gente estava na cara dela que ela estava lá forçada, ela estava com o namorado dela,
de braço cruzado, olhando para a gente, desconfiada, quem são esses brasileiros aí, eu traduzindo a Sui. E quando chega no final do culto, Sui chega para mim e diz, você vai me traduzir agora, que eu vou levar uma palavra para ela, Deus me inspirou a dizer algo. E eu falei, meu Deus do céu, eu estava vendo que essa mulher não está crendo em nada, ela está, pelo contrário, desconfiada. E Sui trouxe uma palavra profética e disse para ela o seguinte, que via ela quando era criança, via ela chorando muito, e Deus desenrolou o rolo. De repente, aquela mulher que estava tão travada, tão desconfiada, ela desabou em lágrimas. Sabe que um coração ele pode resistir a qualquer coisa, ele pode estar preparado a qualquer coisa, menos ao poder do Espírito. A Bíblia diz que a unção é como um martelo que esmiuça a penha. Sabe, a Europa era um país pós-cristão e eles têm uma visão de um quadro que foi colocado para eles na escola. Eles aprenderam dessa forma. Eles aprenderam que religião só traz desgraça. Sabe, nós temos um lago, lá no Lago de Zurique, a gente estava conversando sobre isso, né, pastor, durante o nosso almoço. Cristãos foram afogados ali, de denominações diferentes, sabe, um cristão matando o outro. Então, essa parte do quadro é apresentada para eles, mas esquecem de mostrar tudo aquilo que Deus faz, que embora possa ter acontecido algo errado, igrejas erradas, motivações erradas, inspirações satânicas, mas sabe, Deus é vivo e verdadeiro, e existe um povo que ama esse Deus, existem pessoas que se movem através da unção do Espírito e que têm o poder de libertar seres humanos. Então, nós nos deparamos com muitas pessoas resistentes ao Evangelho, por N questões, mas nós dependemos da unção do Espírito. Sabe, nós temos uma boa escola doutrinária, a Igreja Verbo da Vida é uma maravilha, né? O Rema nos abençoou muito, né? A associação com a Igreja Zona Norte nos capacitou para hoje tocarmos uma igreja num país pós-cristão, num país onde pessoas dizem que lá o Evangelho está morto, mas Deus tem nos dado uma graça para tocar esse povo, né? E tem sido um tempo maravilhoso, maravilhoso. Eu lembro de uma vez, a gente estava agora, recente, a gente estava indo de férias, depois de muito trabalho, muito tempo trabalhando, e a gente resolveu tirar um tempo de férias, pegamos um Uber, e eu vim conversando com o motorista do Uber, e aí em algum momento, né, ele falou, olha, você está com sorte, porque a pista normalmente aqui tem muito engarrafamento, mas está tudo livre. Eu não sei qual que é o horário do seu voo, mas você pode contar com alguns minutinhos aí de antecipação por conta do trânsito que está livre. Eu falei, rapaz, eu não tenho sorte não, cara, eu tenho Deus, cara. Deus está abrindo esse caminho aí, mas eu estou tranquilo, porque a gente está com o tempo bem programado, né, independente do horário que a gente chegue. Mas deixa eu te perguntar, você acredita em Deus? E ele era muçulmano. Ele falou, eu acredito sim, eu acredito em Alá, eu sou muçulmano. E eu falei, que bom, cara. Então, você sabia que no teu livro, né, a qual você crê, diz a respeito de um casal, do primeiro casal que se chama Adão e Eva, e eu comecei a discorrer a respeito desse assunto. E quando a gente chegou na porta do aeroporto, eu tinha acabado de falar, eu falei, olha, Deus começou a sentenciar, e quando ele chega na mulher, ele diz que quando ele chega na mulher, a mulher aponta para a serpente, e Deus dá uma sentença à serpente, diz que da descendência da mulher iria vir que iria esmagar a cabeça dela. Esse que a Bíblia diz, que lá no Éden fala, esse é Jesus Cristo. E ele olhou assim para a minha cara, a gente tinha acabado de chegar, e Deus me deu uma palavra, como é que chama? Palavra de sabedoria? De conhecimento. Deus me deu uma palavra de conhecimento. Deus mostrou a respeito do último dente do lado superior direito dele. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu falei, olha, deixa eu te perguntar, por um acaso você está com alguma dor nesse último dente aqui de trás? Ele olhou para minha cara muito assustado e falou, como é que você sabe? Eu falei, olha, eu não sou dentista, pode ter certeza, mas esse Deus, Ele me mostrou, e eu posso orar por você em nome de Jesus, você vai ser curado agora. E ele ficou muito assustado, né? Ele falou, não, ele ficou muito assustado. E agora, para a vinda do Brasil, né, eu tinha, sem querer, eu tinha salvo o contato dele, e fui pesquisar nos meus contatos, aí botei Uber, coincidentemente era ele, que ele nos levou para o aeroporto, fez uma festa falando comigo, irmão, não sei o que e tal. Mas sabe, a gente precisa depender do poder do Espírito Santo. Sabe, sem o Espírito Santo, a Bíblia se torna só um livro.
Mas a palavra de Deus diz que lá em Gênesis, quando Deus falou, Jesus é a palavra, quando Deus liberou Jesus, o Espírito Santo vivificou a palavra. E nós precisamos depender do Espírito Santo para levar as boas novas, sabe? Sem Ele, nada, nós não podemos fazer nada. E a obra ela tem crescido, tem avançado, por esse motivo, né, sabendo, né, que nós dependemos dele, até defender aqui a questão do seminário de verão, não é plágio não, gente, deixa eu defender aqui. Inicialmente nós iríamos fazer um acampamento, não era acampamento, como era o nome que a gente ia chamar? Acampamento? Pronto, iríamos fazer um acampamento, mas devido aos custos, devido a N fatores, a gente viu que para ficar num local hospedado inviabilizaria. Então decidimos fazer o culto, né, em um local apenas e depois todo mundo indo para casa. E a gente chegou ao denominador como, olha, mas acampamento não dá, porque acampamento as pessoas têm que dormir. Então como é que a gente vai chamar? Não, seminário, mas é no verão. Aí acabou ficando seminário de verão, eu falei, rapaz, glória a Deus, né? Glória a Deus, não foi sem querer, mas aconteceu. Mas sabe, são essas coisas, né, que a gente vê, a unção a qual você se submete, vocês vão saber de quem é essa frase aqui, né? Ela determina aquilo que você produz, né? Esse ambiente aqui ele é maravilhoso, né? A gente tem pessoas, como o Sui falou, nós temos pessoas que saem 100 quilômetros, 120 quilômetros, saem de outros países para ir lá para a igreja para receber uma palavra revelada. Conversando com uma das irmãs, ela congregou 8 anos numa igreja local, e ela falou, pastor, eu não aguentava mais. Porque eu falava, pastor, por que você não ora por cura? E o pastor falava, e se não acontecer? Como é que eu vou orar? E se não acontecer? E fora de discursos de aceitação à homossexualidade e outras coisas que a gente sabe que não tem nada a ver com Deus. Sabe que o Espírito Santo se entristece com isso e não pode comungar no mesmo local onde aceita algo que entristece ele. Não é verdade, gente? Aleluia. Deixa eu voltar para o texto que eu falei muita coisa aqui. Aleluia. Aleluia, oh aleluia. E eu queria falar um pouquinho, eu não sei como é que é aqui, lá graças a Deus, né, nós fomos muito agraciados com relação à pandemia, no aspecto do governo não ter cesseado o direito de congregar. Mas a gente tem observado tanto no Brasil quanto no resto da Europa que essa não é uma realidade, né, e essa volta aos cultos, ela, em alguns países que a gente tem visto, eu não sei como é que é aqui, mas em alguns países ela tem se tornado um pouco mais difícil. Como eu falei, né, e como a gente aprende no rema, a carne ela não se converte, ela se doma. E todos nós que existe um esforço, né, para a gente vir para uma atmosfera onde a palavra é pregada, a gente tem que domar, nós temos que reinar sobre a nossa carne. E eu queria ler um versículo com vocês, está em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Aleluia. 23 e 25. Aleluia. Vou ler aqui. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, e ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu lembro que quando eu congregava na igreja, antes de vir para cá, lembro que tinha um senhorzinho, o nome dele era Didi, uma benção. Eu estava ainda batalhando ainda para me firmar no Senhor, embora já tendo feito rema, momento de frieza espiritual, e esse senhorzinho vinha lá me buscar. Eu lembro, parece que o pastor Júnior tem uma história com um senhorzinho chamado Dadá, não é isso? Não é isso? Que levava você para a igreja, não é isso? E sabe que às vezes a gente precisa ser um Didi, um Dadá, talvez um Dodó, Dudu. Não, é sério. E a gente precisa enxergar quem são as pessoas que não estão congregando conosco. Não sei se isso acontece aqui, mas em outras igrejas sim. E a gente tem que ir lá, meu irmão, existe uma graça para você levar uma pessoa para vir para fazer parte de um culto. E quem sabe amanhã ou depois você não está levando um grande evangelista, um grande homem de Deus que precisa da sua ajuda para congregar e para se firmar no evangelho. Amém? Então, você vê o que Dadá fez na vida do pastor Júnior, o que Didi fez na minha, né? Como falei, de repente você é um Dadá, Dodó, Dudu, ou você é você mesmo e está apenas fluindo na unção para a qual Deus te chamou para ser.
Amém? Aleluia. Então, a visão, toda igreja, eu percebi que toda igreja, ela nasce porque existe uma visão, existe uma proposta de Deus para aquela visão se cumprir. E uma visão, ela não se cumpre com um homem, né? Não se cumpre apenas com uma pessoa, ela depende de outras visões que se associam àquela visão para que aquilo se cumpra. Eu percebo hoje, lá na igreja, por exemplo, quando a gente iniciou o trabalho, eu não conseguiria fazer sozinho, mas Deus me deu uma esposa. E em algum momento a gente viu que para a gente avançar, outras pessoas precisariam chegar, e as pessoas foram chegando aos poucos, e as coisas têm acontecido justamente pelo desprendimento, pelas parcerias, pelas pessoas que Deus tem associado a nós. E eu queria endossar esse assunto com Lucas capítulo 11, versículo 17. O Senhor Jesus disse assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Aleluia. Então juntos nós somos mais fortes e podemos ir mais longe. Sabe que o seu vizinho, ele pode estar precisando de você, ele pode estar precisando de uma palavra inspirada, que Deus vai te usar para levar para a vida dele. Nós não somos o pão, nós não somos a bandeja. Você pode ser a bandeja que vai levar o pão, que é Jesus, para o seu vizinho, e firmar ele, ajudar ele a se firmar no Evangelho, se firmar na palavra. E tenho certeza que ainda nessa vida você vai receber uma grande colheita oriunda do seu desprendimento. Amém? Uma coisa que eu tive, vamos lá, quando as coisas começaram a engrenar aqui no Brasil financeiramente, e existiu um interesse, o vislumbre de ir lá para a Suíça, eu me perguntei muito. Eu falei: rapaz, eu gastei tanta sola de sapato visitando cliente, eu ruía tanto osso aqui nessa nação, agora que eu estou começando a comer um pouquinho da carne, rapaz. Poxa, e eu me perguntei muito se eu iria para lá, justamente por questões dos custos, e tudo. E Deus falou comigo que a gente precisa amar mais a Ele do que todas as outras coisas. Sabe, o dinheiro, ele não traz felicidade, ele traz conforto, mas esse conforto sem Jesus, ele pode ser pura perda. Então, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, eu queria ler com vocês. A Bíblia fala a respeito da volta de Jesus e diz que a igreja, ela precisa desejar isso, sabe? A nossa vida, nós temos promessa, todo cristão, ele tem uma promessa, como a vereda do justo. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, se o seu dia hoje está bom, a expectativa, se você é um cristão, é que amanhã vai ser melhor, e depois vai ser melhor ainda. Isso é uma promessa bíblica. A gente, nessa igreja aqui, a gente recebe muita palavra a respeito de prosperidade, essa palavra, ela mudou a minha vida, como eu falei agora há pouco, a respeito do meu testemunho, eu hoje toco em coisas que eu não tocava antes, por conta da palavra, que recebi aqui nessa igreja. Só que nós temos que ter o zelo e o cuidado de não desejar as coisas mais ao ponto de não desejar tanto a volta de Jesus. Eu não sei se eu compliquei, você talvez não tenha me entendido. Particularmente, eu tenho alguns projetos pessoais, vislumbro muita coisa se encaixando, que vai nos dar um conforto maior, vai nos fazer atingir maiores resultados. Isso gera uma expectativa e um desejo que essas coisas aconteçam. E outro dia eu estava me perguntando a respeito desse assunto, e ouvindo algumas palavras a respeito da volta de Jesus, e me veio um sentimento desconfortável, e a respeito disso. E a gente precisa sacrificar algumas coisas, inclusive os nossos desejos, e desejar mais a volta do Senhor do que qualquer outra coisa. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, vamos lá. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Que o apóstolo Paulo está dizendo que é pré-requisito para entrar no céu, que o cristão deseje a volta de Jesus.
Eu não sei como é que você pensa, não sei o que você tem pensado nesses dias, se talvez você tenha se encontrado numa lacuna de pensamento como eu, mas eu te convido, deseje a volta de Jesus. Ore pelos evangelistas que estão fora daqui do Brasil e deseje a volta de Jesus. Sua oração é muito importante. Aquilo que você faz também fora da igreja é muito importante. E me lembrei aqui agora que a gente conheceu um jovem, né, um indiano, né? Você lembra dele? Aleluia. Como é maravilhoso seguir a Jesus, né? Então, Deus conectou a gente a um indiano em um evento que nós fomos, e em algum momento esse indiano, a gente convidou ele para ir lá para a Suíça, e a gente fez a apresentação dele para o ministério, né, e através da vida do pastor Gleison, né, e recebemos aí recentemente a notícia de que provavelmente ele vai para o Oriente Médio ministrar a palavra lá, abrir uma igreja Verbo da Vida. Sabe, pequenas coisas, não foi muita coisa que eu fiz apenas uma apresentação, amei ele, né? Conhecemos esse rapaz, ele estava sozinho, estava eu e 2 membros lá da igreja, apenas de alguma forma ajudamos ele, né? E colocamos ele dentro do nosso grupo, né? E agora você vê uma conexão que foi tão simples, pode impactar uma nação. Eu não conheço muito sobre o Oriente Médio, mas eu imagino que seja um país não tão fácil para que o evangelho chegue. Não é verdade? Sabe, uma pequena ação de obediência, quando você está no local certo, eu chamo de ambiente profético, eu acredito que eu aprendi sobre isso aqui. Quando você está num ambiente profético, sabe, as coisas acontecem de uma maneira sem esforço. Apenas pequenas tomadas de decisões reverberam um grande impacto. E conversando com esse rapaz, ele estará orando a respeito desse assunto. O pastor Gleison falou para a gente que está com muita expectativa. E eu creio que em nome de Jesus, em breve, né, nós teremos uma igreja Verbo da Vida lá no Oriente Médio. Amém? Eu queria te estimular a orar por isso, né, a orar pelo Evangelho, tocando os 4 cantos do mundo, né, tocando os países da janela 1040, né, assim que se chama, né, os países onde o Evangelho é proibido. Eu creio que nesses últimos dias nós iremos ver grandes coisas acontecendo. Sabe, uma pandemia não pode nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. Até porque se ela tiver afastado a gente agora, nesse momento, o que vai acontecer quando vier a próxima? Vocês estão entendendo? Porque, sabe, eu não gosto de ser profeta do Apocalipse, não, mas a Bíblia promete isso. A Bíblia não promete que o mundo vai virar um mar de rosas, né? A Bíblia não é o The Fevers. Quem lembra dessa música? Deus nunca cantou para a gente que nos daria um mar de rosas, né? Deus nunca prometeu isso para a gente. Mas sabe que mediante a tribulação, Deus nos promete que nós seríamos salvos dela. A Bíblia diz que 1.000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas que nós não seríamos atingidos. Sabe, nesse período de pandemia de 2 anos, a gente construiu um patrimônio que eu não construía antes. E agora tivemos a excelente notícia que aquilo que a gente fez ainda dobrou. Vocês estão entendendo, meu irmão? Então, pensa comigo, se uma pandemia te fez travar a vir para a igreja, o que vai ser da próxima? Vocês estão comigo? Não existe salvação fora de Jesus. Não existe crescimento em Deus fora de Jesus. Não existe crescimento em Deus desassociado de uma visão. Eu preciso estar numa igreja recebendo a palavra, sendo instruído, sendo corrigido. Sabe, lá na Europa a gente tem um projeto, o pastor Gleison tem, o Ministério da Europa tem um projeto chamado Verbo Connect, que toca a vida das pessoas através de culto online. Mas isso é a misericórdia de Deus, isso não é a perfeita vontade de Deus para ninguém. Não existe associação online. Não existe um pastor online, você precisa de um pastor físico. Amém? Lá na igreja a gente tem tratado muitas pessoas e recentemente Deus nos conectou a um morador de rua, coisa que é difícil de achar lá na Suíça.
E foi muito interessante, lá no seminário de verão, o pastor Júnior viu isso, as irmãs estavam evangelizando na rua e trouxeram um morador de rua, lá para a igreja, pastor. E de repente eu vi aquele cara lá dentro, eu fiquei, ué, mas de onde veio esse cara? E ele estava lá na frente, né, no apelo, e aí as irmãs falaram, olha, primeiro que a irmã que trouxe falou, olha, pastor, eu estava passando ali e eu fui atraída para entrar nessa igreja. Quando eu entrei aqui, eu senti uma presença do Espírito Santo que me impactou. Eu tenho uma doença degenerativa, mas eu fui curada automaticamente quando eu entrei aqui. Eu falei, é mesmo? Glória a Deus, irmã e tal. Aí essa mesma irmã depois saiu e trouxe um morador de rua. E esse morador de rua estava lá dentro, né, lá da igreja. E eu fui conversar com ele, eu perguntei quem tinha trazido, me falaram que era essa irmã. E eu perguntei para ele, vem cá, você quer aceitar Jesus? Ele falava assim com os olhos e não conseguia dizer. Impressionante isso, eu pensei que ele não falava alemão, porque a Suíça você tem muito estrangeiro, muitas pessoas de outras nações que não falam idioma, eu pensei que ele não sabia falar alemão. Mas eu perguntei, cara, você quer aceitar Jesus? Ele balançava a cabeça, eu falava, então repete comigo, ele não conseguia, a boca dele travava na hora. E para mim foi muito claro, né, uma nota muito clara de que aquilo lá era um espírito que não permitia, que não estava deixando ele aceitar Jesus. Então eu pedi para o irmão Luciano, esposo da Mirella, que congregou aqui com vocês, que hoje em dia está lá conosco, eu pedi que ele orasse com esse rapaz e falei, olha, ele precisa aceitar Jesus, porque a Bíblia diz que quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. E aí ele fez isso, o rapaz aceitou Jesus e ficou no seminário, né? Foram 2 dias de seminário. E no último dia a gente fez oração, chamou as pessoas, quem queria aceitar, receber o batismo no Espírito Santo, não foi isso? Nossa, que coisa tremenda, todas as pessoas que foram lá na frente receberam o batismo no Espírito Santo. Mas batismos assim espetaculares, né? Porque assim, a gente tem experiências maravilhosas no batismo, né? De pessoas que falam algumas palavrinhas, né? Bem, como se fosse assim um gotejar, né? Mas teve batismo lá, onde a gente colocou as mãos, a pessoa começou a rodopiar e gritar em línguas estranhas, eu nunca vi algo assim, foi algo tremendo. E aí veio esse senhor, lá na frente, o diácono lá, o suíço, nosso primeiro diácono, né, tesoureiro da igreja hoje, trouxe ele lá, quando a gente falou que era batismo do Espírito Santo, ele foi lá, chamou esse morador de rua, trouxe lá na frente, e o pastor Júnior estava ministrando, e eu fui impor as mãos sobre ele, de repente, pastor, o cara caiu no chão, puf, duro. Quando eu olhei, eu pensei, morreu. O olho dele virou assim, ó. E eu pensei, meu Deus, eu olhei para a cara do pastor Júnior, o pastor Júnior ficou olhando assim para mim. Aí, assim, mas eu percebi, sabe, de mim fluiu algo, sabe, eu senti mesmo o amor fluindo de mim, como se fosse uma corrente elétrica e tocando aquele homem. Eu sabia que era algo de Deus. Então a gente depois se reuniu na sala pastoral, né, eu perguntei até para o pastor, e aí, pastor, não tem muita experiência, você tem mais experiência que eu, o que aconteceu com o homem ali, será que é demônio, pastor? O pastor falou, rapaz, tem demônio kamikaze não, rapaz, o que o demônio ia fazer aqui na atmosfera desse, num ambiente desse? E hoje ele está lá, foi batizado nas águas, o Bernd, foi batizado nas águas, a gente está acompanhando ele, eu creio em nome de Jesus, uma mudança completa e total. Sabe, se Deus mudou a minha vida, me tirou da situação de um débito de menos de R$5.000 e hoje, através da nossa empresa, tem financiado uma obra na Suíça, o que Deus não pode fazer com esse homem? Amém? Mas teve uma pessoa, né, tiveram pessoas que estenderam as mãos para que ele viesse para a igreja. Talvez tenham pessoas aí fora, esperando que você estenda a mão para elas e que traga ela para cá. Sabe, você é ungido e capacitado por Deus para fazer isso. A Bíblia diz que nós não fomos salvos por causa de nossas boas obras, mas uma vez que fomos salvos, é esperado de nós boas obras. É esperado de nós que nós cumpramos o ID do Senhor Jesus. A gente ficou muito tempo parado lá na igreja, sem poder evangelizar, porque existia uma voz que dizia que na Suíça não se pode evangelizar e que as autoridades não permitem. E todas as vezes que a gente queria se levantar, diziam que não podiam. E eu, meu Deus do céu, e quando a gente foi olhar esse prédio novo, nós vimos, né, uma pessoa evangelizando, eu fui conversar com ela, eu falei, cara, mas vem cá, é suíço também, como é que faz? Existe uma liberação e tal? O cara falou, rapaz, peço não, cara, eu venho aqui e evangelizo. Aí eu falei, quer saber do negócio? A gente fica às vezes criando tanta coisa, né?
Primeiro que, assim, você não é obrigado a cumprir uma autoridade que manda você não cumprir a Bíblia. Pelo menos eu aprendi dessa forma. Então, se algum dia mandarem você fazer alguma coisa que vá de contra a Bíblia, pode ser a autoridade que for, você não é obrigado a cumprir. Então, a gente começou a fazer evangelismo e tem sido uma bênção. Sabe, pessoas têm se convertido, pessoas estão sendo curadas. O último evangelismo que nós fizemos agora, uma mulher psicótica, né, ouve vozes, cheia de problema. Sabe, agora nós carregamos a resposta que essa sociedade não tem. Psicólogo não tem resposta para questões como essa. Psicólogo não tem a resposta para tratar uma pessoa que está endemoniada, mas você e eu nós temos. É muito fácil tratar uma pessoa que é possuída por demônios, muito fácil. É só você falar, sai, em nome de Jesus, tem que sair. Difícil seria se fosse da minha força. Mas sai, em nome de Jesus, e tem que sair. Nós carregamos isso. E é uma bênção, meu irmão, é uma bênção você levar esse evangelho, é uma bênção você ver as vidas, né, sendo transformadas. Nós estamos acompanhando tantas pessoas lá, né, que chegam com os olhinhos brilhando, pessoas que aparentemente não tinham problema nenhum, produtivas na sociedade, homens que você olha, meu Deus do céu, os caras não têm problema, mas dentro dele existe um vazio, dentro de todo ser humano, existe um vazio que só Deus pode preencher. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, é interessante que a maior autoridade delegada humana, né, é a autoridade de prender um indivíduo, não é isso? Eu acho assim, outro dia eu estava meditando, né, viajando sobre esse assunto, eu fico pensando, meu Deus do céu, como pode, né, um ser humano poder prender o outro em nome do Estado? Mas sabe que nós temos uma autoridade muito superior, você pode libertar. Você entendeu isso? Você tem o poder, você carrega o poder outorgado por Jesus para libertar um ser humano. Aleluia, 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 aleluia. Deus te chamou para libertar vidas e trazê-las para o reino. Aleluia, aleluia. Eu queria orar. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço pela vida do pastor Humberto, te agradeço pela vida de todos os pastores que me abençoaram tanto, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor vivifique essa palavra, Pai, que o Senhor trabalhe na vida de cada um, Pai, motivando cada vez mais, Pai, a cumprir o ID, a levar esse evangelho tão maravilhoso e libertador, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, e te peço que o Senhor motive, Pai, dê ousadia e coragem para a vida de todos os meus irmãos aqui, para que eles possam um dia chegar diante de Ti e falar, valeu a pena, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez através da minha vida e que eles possam ser enriquecidos, Pai, de muitos galardões lá na eternidade. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.